O título da palestra é Proteção Jurídica e Biodiversidade Amazônica e o caso do conhecimento tradicional. Esse é um projeto financiado pelo CNPq. O nosso objetivo aqui é fazer um primeiro contato de coleta de dados, então é um projeto que se inicia ainda, nós estamos no processo de coleta de material e de dados para a gente poder avaliar, inclusive, fazer análise de conteúdo da legislação que existe hoje, da legislação que pode vir a existir no sentido de controle dessas pesquisas envolvendo o conhecimento tradicional. Bem, a pergunta da pesquisa é como resolver a questão da biopirataria na Amazônia tendo em conta o atual sistema de patentes. Qual é a relação entre conhecimento tradicional, sustentabilidade e inovação? Bem, essa pergunta, ela surge a partir de uma lógica de crítica do sistema legal de patentes. Primeiramente, é importante explicar que o sistema de patentes ele não se refere efetivamente ao conhecimento tradicional. O sistema de patentes hoje ele tem 3 requisitos básicos, a novidade, a aplicação industrial e o passo inventivo, a inventividade. E uma vez existentes esses requisitos, é possível o patenteamento do produto, da criação, da invenção. A questão principal nesse projeto, e aí tentando responder essa pergunta, é analisar, avaliar e criticar a prática interpretativa dos órgãos administrativos competentes. Hoje a gente trabalha basicamente com o INPI e com uma série de outros órgãos, dependendo do tipo de produto que você quer patentear, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o CEGEM, quando se trata de patrimônio genético. E a ideia aqui é verificar a legitimidade, não só a legalidade, mas também a legitimidade de patentes de substâncias extraídas dos recursos naturais na Amazônia, considerando a ideia de identidade e integridade e teoria da luta pelo reconhecimento no direito. Bem, o referencial teórico para poder entender esse direito, esse direito que limita, que restringe a exploração de produto natural ou a exploração de um determinado, ou uma nova invenção, é preciso que a gente entenda, a meu ver, como esse direito vai estruturar, como trazer esse direito para perto das pessoas, porque a ideia que a gente se tem hoje, que o direito é algo muito distante, que está ali só para poder dificultar, limitar ou criar obstáculos ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, quando a gente pensa, foi feito um longo estudo teórico sobre esse direito. Então, como é que seria essa nova perspectiva de um direito como identidade? A primeira perspectiva dele tem a ver com essa questão de que nós estamos numa comunidade, essa comunidade ela compartilha valores comuns, e aí é necessário que esses seres eles se comuniquem, assim como eles têm uma capacidade de entender dessas obrigações mútuas, recíprocas, e entre as pessoas que compõem essa comunidade. A ideia de comunidade para o direito, e para esse direito como identidade, ela é muito importante, porque a comunidade ela representa um consenso sobre os valores, sobre valores que são compartilhados por essas pessoas. E quando a gente está interpretando uma legislação, a gente tem que entender que essa legislação, ela decorre de alguns valores morais. E esses valores morais eles estão espalhados, eles estão plasmados naquela legislação, estão espelhados naquela legislação. Quando você vai aplicar essa legislação ela precisa de alguma forma, no momento da aplicação, passar aquela mensagem. Como é que ela vai passar aquela mensagem
que é um reflexo do que pensam as pessoas daquela comunidade. E aí, né, essa ideia de reconhecimento, ela desempenha um papel muito importante nesse processo de aplicação. Para ser bem mais simples, né, eu acho que para tornar mais claro esse argumento desse direito como identidade, né, que reconhece que o direito, né, que a minha identidade ela depende de um processo de interlocução com outras pessoas na comunidade, eu tenho que entender que o direito, esse direito como identidade, ele além de perceber, né, o que é correto fazer, ele tem que perceber também o que é certo ser, né? Ou seja, a ideia que tem que transmitir esse direito não é uma ideia de como se deve agir, mas também de como se deve ser. Bem, e como que eu vou, né, através do direito, né, encontrar essa identidade que vai fazer com que eu me reconheça como parte de uma comunidade e com isso eu aceite a aplicação daquele direito, eu aceite aquela regra como uma regra que eu tenho que respeitar, que eu tenho que cumprir. Bem, a maior dificuldade em todo esse processo é que as pessoas elas racionalizaram o direito de tal forma e transformaram o seu direito em algo tão burocrático que o direito se tornou uma camisa de força. Então, toda vez que a gente tem uma regra, a gente está muito preocupado com a interpretação semântica. A gente não está preocupado em fazer daquela regra, né, um ponto de partida para um direito melhor. A gente faz aquela regra, a gente só está preocupado em saber o significado. Então, o que quis dizer o legislador com essa imposição aqui, para mim, no caso de um direito de patente, de uma limitação de exploração de um determinado produto? Quando a gente percebe, né, que mais importante do que conhecer a regra em si, é tentar conhecer a história por trás daquela regra. Quando eu digo que a história por trás daquela regra, não é a história por trás da elaboração da regra, mas é a história do caso que gera a regra. Então, há um autor que diz que mais importante do que você conhecer o significado estrito da regra é você conhecer, saber ouvir uma história, é prestar atenção à história que é contada para você. Toda essa pesquisa, né, ela é construída a partir desse novo paradigma de interpretação do direito. O direito deixa de ser uma estrutura fechada, monológica, né, em que você tem uma única possibilidade de resposta, para ser uma estrutura aberta e dialógica. E que vai, a todo momento, realizar um processo de reflexão crítica sobre o que foi escrito, o que está acontecendo no caso concreto e a forma como os administradores, os juízes, os advogados estão aplicando aquela regra. O direito ele deixa de ser um estudo voltado única e exclusivamente para o código. Eu acho interessante porque toda vez que eu vou, principalmente, falar para uma comunidade de pessoas que não são próprias do direito, né, elas sempre criam aquela expectativa que eu vou trazer uma resposta, mas o que diz o código? O que diz a lei? Como se a pessoa que estuda o direito, a única exclusiva função dela é dar uma resposta com base na legislação. Só que a legislação ela não dá resposta para a vida da gente. A legislação é uma universalização hipotética que gera apenas para a gente mais dúvidas e mais dúvidas no processo de aplicação. É por isso que as pessoas, às vezes, elas se ressentem muito do direito, porque há uma percepção que o direito ele é monopólio de uma comunidade de especialistas, os juristas, e que é a pessoa que tem uma vivência específica sobre patenteamento de fármacos, ela não tem nada a acrescentar ao jurista. Então, contra essa estrutura, né, que a gente procurou, né, nessa pesquisa, né,
se insurgir. Bem, esse referencial teórico, né, ele gera para a gente um processo, né, um processo de análise, que é um processo de análise institucional. Eu não estou preocupado apenas com o que pensam, né, os juristas, com a ideia, com a semântica das palavras na lei. Estou preocupado também com como aquela lei é recebida na comunidade, como a comunidade percebe aqueles valores que estão inscritos naquela lei. A lei não é só o estudo da lógica, da lógica semântica das palavras ali contidas, né? Acho que eu apertei. Ok. Bem, bem simplificadamente, a interpretação do direito, ela desempenha um papel fundamental. O que as pessoas perguntam, para você entender o direito, o que você deve saber? Você deve saber interpretar. Todo mundo na comunidade, independentemente da sua formação, sabe interpretar regras. Só que há uma qualificação para o jurista, né, que é saber que aquela interpretação não é uma interpretação qualquer. É todo um processo no qual você vai avaliar as regras e o caso que é apresentado a você. Eu costumo comparar isso, né, essa interpretação criativa e construtiva, em que a interpretação de uma lei, ela reconstrói a lei. Ela reconstrói o significado daquela lei. Essa interpretação, você pode criar novas estruturas a partir daquela legislação. E com isso a gente acaba, né, de algum modo, contestando essa ideia de que você tem sempre que ter códigos novos, né? Porque, na verdade, ou leis novas para dar conta da dinamicidade. Na verdade, o que dá conta da nova realidade é a capacidade interpretativa, é a capacidade como você reage a esses fatos novos, né? E não se mantém ali de forma estática, inerte, né, diante daquelas transformações. O bom jurista que a gente fala é aquele que tem essa capacidade criativa de criar, de transformar o significado daquelas palavras, aqueles significantes, em algo, né, mais potente, mais transformador, de acordo com a realidade que vai surgindo para nós. A comparação que eu faço nesse caso, não sei se vocês já ouviram falar de um processo na música que a gente chama de remixagem. Você tem uma determinada música, né, e essa música ela é remixada de acordo com uma comunidade. A gente chama, não sei se vocês já ouviram falar aqui do Tecnobrega. Já ouviram falar do Tecnobrega? Então, tem uma música, né, do Gnarls Barkley, né, que é Crazy, e ela tem um som todo peculiar, né? O interessante da remixagem é que a melodia ela é a mesma. O que muda na melodia não o que muda não é a estrutura. O que muda não é a estrutura simbólica da música, né? O que muda é a batida, né? Ou seja, a melodia é a mesma, né? Deixa eu ver se eu consigo. A melodia ela é conhecida. Crazy é uma música do Gnarls Barkley. Mas a batida é diferente da música original.
Só um pedacinho para vocês sentirem o que significa esse processo de remixagem, o que isso tem a ver com direito. Isso tem a ver com direito na medida em que a música é a mesma, a canção em si é a mesma. O que muda é a batida. E assim é o processo de interpretação do direito. A música é a mesma, a lógica semântica dele é a mesma. O que mudou é o contexto, é a história que foi contada para a gente. E essa história ela precisa ser inserida nesse novo contexto. E esse novo contexto gera transformações nessa melodia. Vai gerar naturalmente transformações nessa melodia. Bem, qual que é a metodologia, né? A gente trabalha aqui numa metodologia de análise de conteúdo, que eu tenho 2 unidades de análise, porque a ideia da metodologia, primeiro, é pegar esse referencial teórico, essa prática interpretativa, construtiva e criativa, e que gera mudanças institucionais. Então, a ideia de que a instituição ela vai se transformando à medida que novas leituras são feitas daquela legislação, e que aquela legislação ela pode transformar a instituição na medida em que a gente não interage com a legislação de forma reativa e nem de forma passiva. Ou seja, você recebe aquilo ali e você não é capaz de digerir aquela legislação e transformar ela a partir dos seus valores, a partir daquela comunidade sobre a qual incide a legislação. Então, a análise de conteúdo, aqui é uma análise de conteúdo por traços de significação, em que a gente vai avaliar o TRIPS e a Convenção de Biodiversidade, né? E a partir são 2 diplomas internacionais, né? A parte do TRIPS, que se relaciona especificamente, né, com você extrair de plantas e animais determinadas, tirar das plantas e dos animais, né? Se é possível patentear, né? Tirar processos e produtos a partir de plantas e animais. Isso, né, é uma estrutura que o artigo que a gente interpretou do TRIPS, basicamente, né, ele diz que é o 127.3b, né, que ele diz os membros também podem considerar como não patenteáveis, ou seja, aqueles que assinaram o TRIPS, né, podem considerar como não patenteáveis plantas e animais como micro-organismos, exceto micro-organismos e processo essencialmente biológico para a produção de plantas e animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. A própria formulação da legislação ela é confusa, ela é complexa, exceto micro-organismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, excetuando-se, aí de novo ele vem com excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Ou seja, a legislação ela sempre tende à vagueza, à ambiguidade, à plurissignificação. Então é dentro dessa perspectiva que é necessário a gente realizar mais do que uma simples análise semântica, mas assim buscar, né, uma análise lógica, né, para além da sintaxe, muitas vezes, verificar se essa legislação, por que ela foi, por que se deu essa forma, essa elaboração. E da Convenção de Biodiversidade, né, a Convenção Internacional de Biodiversidade, no artigo 8º, né, diz que cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, quando ele usa essas 2 expressões, na medida do possível e conforme o caso, ele já abriu a possibilidade para que cada parte contratante, ou cada Estado, assuma uma nova forma de interpretar isso daqui. Ou seja, não há aqui uma imposição para a legislação nacional. Em conformidade com a sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica. Ou seja, embora tenha toda aqui, né, uma promessa de proteção, de garantia dessas inovações, do conhecimento das comunidades locais, das comunidades indígenas, o que acontece? Quando ele abre, né, quando o acordo que é feito, ele abre na medida do possível e conforme o caso,
ele abriu a possibilidade de se romper essa proteção. E ao romper essa proteção é que gera novas legislações mais complexas e mais vagas em termos de proteção ao conhecimento tradicional. Uma vez que a gente fez uma vez que a gente vai trabalhar mais profundamente, porque esse é um processo ainda, né, esse é um projeto ainda em andamento, cada uma desses instrumentos legais em que a gente vai fazer a análise, né, de cada dispositivo referente ao conhecimento tradicional, cada dispositivo referente ao processo de patenteamento de plantas e animais, e cada dispositivo da Convenção de Biodiversidade referente à proteção do conhecimento tradicional, o que a gente pretende nesse processo de análise? É extrair dali elementos, né, que demonstrem se, de fato, essa proteção do conhecimento tradicional ela vai ser realizada, como ela vai ser realizada, e se há ali espaço, né, para ruptura com uma promessa de proteção. Porque inicialmente há aqui uma promessa de proteção. E como é que as legislações específicas que vão sendo criadas em cada país, e no caso do Brasil, como que essas legislações específicas aí do CEGEM, de uma série de outros conselhos de proteção do patrimônio genético, os contratos, né, de utilização de patrimônio genético, os contratos de compartilhamento de benefícios com as comunidades, até que ponto esses contratos eles vão espelhar esta promessa, esse valor de proteção do conhecimento tradicional. E o que significa proteger esse conhecimento tradicional? Quais são os ganhos que a gente tem com a proteção do conhecimento tradicional? E não é uma questão simplesmente de proteger por proteger. Significa também perguntar-se, né, sobre os valores da comunidade. Quais são os valores da comunidade brasileira? O que significa ser parte de uma comunidade brasileira que é formada, né, uma comunidade que é formada por uma pluralidade de raças, de culturas, que tem uma biodiversidade tão rica e que, de algum modo, está sendo hoje, né, tirada dela. Está sendo apropriada, está sendo apropriada por outros países, por outros cientistas. Será que nós estamos, de fato, comprometidos com o desenvolvimento de uma nação? O que significa a busca pelo desenvolvimento científico e tecnológico que está lá prometida no nosso texto constitucional? O que significa alcançar esse desenvolvimento nacional? Será que nós, como país, como brasileiros, nós reconhecemos essas comunidades tradicionais como parte do nosso país? Será que nós somos, de fato, comprometidos com essas comunidades ou estamos comprometidos com os nossos ganhos pessoais? Será que os grandes pesquisadores brasileiros eles estão, de fato, preocupados com os resultados das suas pesquisas e com os reflexos dessas pesquisas nessas comunidades? Então, nós temos hoje muito mais questões. Essas questões não são questões alheias ao direito, elas têm que ser trazidas para o direito, e esse é o grande objetivo desse projeto, trazer essas grandes indagações para o direito, para que a gente possa ter um direito mais efetivo, mais eficaz na produção e na promoção de uma sociedade melhor, na promoção de uma sociedade mais justa e que leve em conta, né, o ser humano como grande arquiteto e como grande, como quem vai de fato, né, sobreviver dentro dessa, que é o objeto, né, de incidência do direito, é o objeto direto de incidência do direito. Ai, não, desculpa, apertei de novo. Não, voltou. Bem, ainda dentro desse projeto a gente começou a fazer o que a gente chama de uma abordagem empírica, de uma pesquisa empírica. O que é essa análise de conteúdo empírica, né? A gente pegou um produto, né, da fauna, da biodiversidade amazônica, que a gente coletou, que é a rã campo, a patente de vários peptídeos da rã campo. A gente, vamos dizer assim, o primeiro momento que a gente vê a relevância desse estudo acontece com uma descrição do Gorman, que é um antropólogo que vai à tribo dos Matses, né, e experimenta, né, a vacina do SARS, a vacina da rã.
ele tem ele faz uma descrição antropológica, né, de toda a sua experiência. E nessa descrição antropológica que ele fala, né, ele claramente, né, diz que ele tomou daquele pau com parte daquela secreção, levou para o seu amigo nos Estados Unidos, o John Daly, que tirou toda a sequência genética, né, dali advinda, né, daquele pedaço de pau com a secreção. Bem, a filomedusa é uma espécie, né, a filomedusa, o gênero, né, a filomedusa bicolor, né, que é a Rancampô, que é encontrada na floresta amazônica, em algumas partes do Cerrado brasileiro. Essa filomedusa bicolor, né, a partir dela, várias patentes, a partir dessa secreção, desse sequenciamento genético, várias patentes foram registradas, nenhuma delas, em princípio, no Brasil, mas todas elas nos Estados Unidos, no Escritório de Patentes dos Estados Unidos, o USPTO, e na OMPI. A temporalidade de análise dessas patentes é de janeiro de 2014, é quando a gente faz a coleta dessas patentes. Quais foram os filtros que nós usamos, né, para verificar essas patentes de peptídeos, né? Foi Trifrog, né, que é a Rancampô, que é a tradução para o inglês, né? Trifrog, filomedusa e filomedusa bicolor. Nós usamos essas 3 palavras-chave. A partir dessas 3 palavras-chave que nós colocamos na base de dados dos Estados Unidos e da OMPI, a gente verificou uma série de patentes, né? Qualquer patente, né, assim, aí a gente precisava filtrar esses dados. Uma vez a gente usou como filtro, né, a gente fez a análise das finalidades da justificativa daquelas patentes. O resultado disso, né, é que nós encontramos 11 patentes. O que tem de relevante nessas 11 patentes, né? Todas elas, né, se referem, né, de algum modo a peptídeos, a um dos 3, né, peptídeos básicos, né, aqui da Rancampô, né, que é deltorfina, dermaceptin e dermorfina. São 3 peptídeos. Esses 3 peptídeos foram usados, né, eles são usados e aplicados em doenças tidas como doenças globais, doenças cardiovasculares, isquemia, câncer, mal de Parkinson. Boa parte, né, assim, nesses resultados que nós verificamos de 11 patentes, todas elas se referem a algum tipo dessas doenças, ou isquemia, ou doença cardiovascular, ou câncer, ou mal de Parkinson. Isso já mostra, né, que todas as universidades que registraram essas patentes são universidades estrangeiras. Não tem uma universidade brasileira. Todos os criadores, né, todos os criadores de todas essas 11 patentes são estrangeiros ou indivíduos ou empresas farmacêuticas. Bem, quais são a discussão dos resultados, né, que a gente pode alcançar a partir da análise dessa tabela que a gente construiu. Dessa tabela em que a gente pega justamente todos os peptídeos para ativação do sistema humano, de humanos e animais. Então esse é um primeiro fato importante, todos os peptídeos encontrados na secreção da Rancampô. Todas essas patentes são patentes estrangeiras, nenhuma delas é patente brasileira. Boa parte dessas patentes pode ter na sua descrição, inclusive, informações veiculadas por pesquisadores brasileiros. Isso é muito comum também. O pesquisador brasileiro, ele pega a patente, ele não tira a patente, ele não faz a patente, ele publica o seu trabalho, e é fácil a gente encontrar isso. Uma das questões que a gente cruzou, uma das inferências que a gente realizou nesse processo de coleta empírica desses dados, é que alguns artigos científicos são de brasileiros que falam sobre a vacina do sapo, né, como é vulgarmente conhecida, ou a vacina da rã, e falam
acrescentam elementos ao primeiro sequenciamento genético do John Daly, que é um dos... Convenção de Biodiversidade. Convenção de Biodiversidade. O conhecimento, e essa ideia de conhecimento tradicional e estado da técnica, né? A ideia de que o conhecimento, a gente percebe que boa parte, na descrição dessas patentes, né, no processo de registro dessas patentes, né, boa parte delas, ela contém o que a gente chama de estado da técnica, ao passo que elas foram registradas como novidade, mas todas elas, né, advêm de um conhecimento tradicional. O que difere aqui, basicamente, é a transformação daquele conhecimento tradicional num conhecimento convencional, num conhecimento científico de laboratório. Como que isso... E aí a gente tem que fazer uma análise crítica, inclusive, dos conceitos da Convenção de Biodiversidade relativos ao que ela entende por conhecimento tradicional, se a ideia de conhecimento tradicional ela não deriva, como a Vandana Shiva diz, de um processo de colonização. E cada vez que a gente rompe com esse processo de patenteamento, a gente está lutando por um processo de descolonização e de ruptura com o chamado arbitrário cultural dominante. Hoje, né, todo o processo de patente ele é derivado de uma cultura de mercado e de uma cultura de mercado de países do norte que se sobrepõe a países do sul. De forma que o país que não há conhecimento, ou seja, todo o conhecimento só se torna validado pela comunidade científica se ele passa pelos filtros dos países centrais, se ele passa pelo filtro de uma cultura ocidental dominante. E aí, nesse processo, a gente reforça uma hipótese que a gente ainda vai pesquisar no futuro, que é a questão de se revisitar esses conceitos legislativos, fazer uma análise mais crítica desses conceitos legislativos. Essa é a primeira etapa de uma pesquisa, né, de uma pesquisa empírica. A ideia é realizar mais análises empíricas de produtos naturais ou de produtos da fauna, né, que foram sequenciados por empresas estrangeiras, por universidades estrangeiras, por pesquisadores estrangeiros, sem a devida consideração do conhecimento desenvolvido naquelas comunidades tradicionais. Se é para ser legalista, né, vamos dizer assim, se a gente vai ser legalista, que a gente seja legalista, então, no seu maior rigor, no sentido de que, se é para provar novidade, vai provar novidade mesmo. Se teve incremento, que incremento foi esse? É um incremento, se passou apenas pelo filtro de um conhecimento científico convencional, ocidental, ou aquele conhecimento tradicional que é transmitido oralmente, que é coletivamente criado, ele não precisa ser considerado como parte do estado da técnica. Se isso é estado da técnica, aonde está o incremento? Aonde está a inovação? Aonde está a novidade? Eu acho que essa que é a pergunta que se tem que fazer. Por mais legalista que você queira ser, com que eu não concordo, porque a ideia de legalidade ela passa também com uma capacidade de você ver o contexto em que aquela história é contada, o contexto em que aquelas inovações são criadas. Então é nesse processo assim, de tentar transformar esse direito, um direito que não regula somente, mas que emancipa, que transforma a vida das pessoas. Então, para finalizar, né, porque eu acho que eu já estendi demais, mas eu queria deixar bem claro que esse é um projeto ainda em andamento, essa é a primeira apresentação que a gente faz, e o mais importante assim, para a gente nesse momento, né, é tentar mudar também mostrar uma nova face do direito, uma nova forma de se analisar os conceitos jurídicos. Ou seja, tentar entender que o direito não é uma prática de legislação. O direito é uma prática interpretativa, construtiva e criativa. E o nosso propósito, né, é fazer com que disseminar essa prática. É não deixar que essa prática seja monopolizada por quem tem um conhecimento jurídico especializado,
mas que ela possa ser, de fato, internalizada pelas comunidades, pelos cientistas, pelos pesquisadores, para que o próprio pesquisador não reaja ao direito como uma camisa de força, como algo que está me impedindo de desenvolver o meu conhecimento, mas justamente pelo contrário. Mas para isso é preciso que o pesquisador também saiba o que ele está fazendo ali, qual é o papel dele naquela comunidade. Será que ele pode, de fato, estar se apropriando daquele conhecimento? Ou será que ele tem que entender aquele conhecimento? Qual é o papel dele ali, do pesquisador? E qual é o papel do antropólogo, do cientista, que pega esse conhecimento, leva para o seu país de origem, estrangeiro, e processa ele no laboratório? Qual é o limite disso? Essas são questões que a gente se coloca e que a gente tem que analisar daqui para frente. Eu vou deixar aqui aberto também. Eu gostaria de ouvir as perguntas e as críticas para a gente poder melhorar.